Boa tarde, meus amores do terceiro aninho do Colégio Objetivo de Andeara, aqui é a Prof. Carol. Vamos para mais uma tarde de aula de língua portuguesa, no nosso conteúdo novíssimo do terceiro bimestre, que é para a gente saber aprender a lidar com os medos, para mandar o medo embora, né? Então, para isso, nós vamos estudar um pouquinho alguns textos, algumas situações. E para começar, nós vamos aqui para a correção, que foi em relação a essa entrevista, né? Em relação a essa entrevista, nós vamos agora para a correção, que foi o último textinho que eu li para vocês na segunda-feira. Então, vamos lá, para a correção. No livro original, o autor entrevistou muitas pessoas, de idades bem diferentes. Aqui apresentamos apenas alguns desses depoimentos. Responda. 2 pessoas que têm medo de coisas criadas pela imaginação. Ó, tem mais do que 2, né? Mas você pode citar a Nina, que tem medo de coisas criadas pela imaginação. Você pode citar a Júlia. Também tem a Priscila. Também tem o Theo. Tá? Então, só 2, mas você pode colocar algum desses aí. Depois, na B, cite 2 outras que têm medo de situações que envolvem um perigo real. Então, aqui já é o contrário, né? Aqui é para citar pessoas que têm medo de situações que envolvem perigo real. Então, nós temos aqui, pode ser o André, a Luciana, a Ana Yumi, Erane, Ana Maria, Marcelo, que tem medo de raio, né? O Theo. O Theo pode estar tanto na primeira quanto na B, quanto na segunda, porque ele tem medo dos 2, né? De coisas criadas pela imaginação e também tem medo de perigo real. Agora nós vamos para C. Lendo as declarações dadas, pode-se afirmar que apenas os adultos têm medo de situações que envolvem perigo real, né? Então, lendo as declarações, nós podemos dizer que não, né? Que não são só os adultos que têm medo de coisas reais, perigos reais, né? Há crianças que têm medo de situações que envolvem perigo real, como, por exemplo, o medo que o Theo tem de escorpião e cobra, tá? Vamos para a questão 2, então. Observe que, após cada declaração dada pelas pessoas, aparece a palavra antídoto. Aparece a palavra antídoto. Explique o que significa antídoto. Então, pessoal, antídoto no texto aparece como a maneira que cada um deles encontrou para enfrentar ou livrar-se do seu medo. É como se fosse a fórmula para se livrar do medo. Tá bom? Aí a última questão das pessoas entrevistadas, só uma não sabe o antídoto para seu medo. E quem é ela? É a Ana Yumi. E o que você sugere para ela, né? A Ana Yumi, ela tem medo de bicho que morde. De tubarão, leão, tigre, elefante, onça. Eu iria sugerir para ela não se aproximar desses animais. E se ela for se aproximar, apenas com a presença de adultos, né? Eu acho que essa era uma solução legal. Então, depois, nós vamos para a ampliação de saberes. Aqui, nas coleções fabulosas, né? Então, aí eu já expliquei para vocês essa questãozinha do M, que é nasal, do N, que é nasal também, né? E aí, nós vamos para esse exercício aqui, ó, que é para fazer o quê? Pintar a letra ou o sinal que marca o som nasal. Quando tratar-se de letra, vai ser o M ou o N. Quando tratar-se de sinal, vai ser o tio, tá? Então, eu vou mostrar a minha, que eu acho que fica mais fácil para corrigir, ó. Então, aqui você deveria pintar o M de sombra, né? O N de bando, o N de quente, o M de completo, o N na palavra silêncio, o M de capim, o O de diversões, o O e o tio, o M de atum,
o N de genro, o N de confortável, o M de som, o ATIL de ladrão, o M de personagem, o OTIL de vilões, o N de convite, o M de bambu, o M de nuvem, o M de tempestade, o M de lâmpada, o ATIL de trovão, o ATIL de porão, o M de impossível, o M de empregado e o M de símbolo. Então, todas essas palavrinhas que estão pintadas são os sons nasais ou o acento que está pintado. Depois do exercício que era a tarefa, era para organizar essas palavras nos 3 grupos abaixo, que era para ficar dessa forma, olha só. Aqui era para você colocar todas as palavras daqui que tem o som nasal marcado por M. Então, você deve colocar todas as palavras que tem o som nasal marcado por M. Sombra, tempestade, empregado, som, capim, atum, completo, bambu, personagem, impossível, lâmpada, nuvem e símbolo. Já nessa coluna são as palavras que tem o som nasal marcado por N, que é convite, bando, quente, silêncio, genro e confortável. E aqui as que tem o som nasal marcado por TIL: vilões, trovão, diversões, porão e ladrão. Feito isso, essas 3 colunas, vocês tinham outro exercício, que é colocar as palavras que tem M no meio. Todas que tem M no meio aqui. Sombra, tempestade, empregado, completo, bambu, impossível, lâmpada e símbolo. E aqui as palavras que terminam com M. As que terminam são som, capim, atum, personagem e nuvem. Tá bom? E aí, nós terminamos aqui a nossa correção da atividade da aula. Como nós vimos um videozinho, né, que tem a ver com a nossa matéria, acabou não dando pra gente corrigir tudo, mas ainda a gente vai corrigir a lição de casa, né? A gente ainda vai corrigir a lição. Vocês fizeram a lição 1, que é não tenho medo de nada. Então, olha só. Não tenho medo de nada. Eu sou valente de fato. Nem de susto, nem de escuro, nem de injeção, nem de rato. Nem de sapo ou lagartixa, nem fantasma e assombração. Eu sou menino sem medo, corajoso e valentão. Não tenho medo de aranha, nem de monstro, nem dragão. Não tenho medo de bruxa, nem do tal bicho papão. Mas eu só tenho coragem quando estou na minha casa, bem seguro e aconchegado no colinho da mamãe. Então, olha só. Pelos medos que o menino do poema diz que não tem, você acha que ele é grande ou pequeno? Né? Então, olha os medos que ele fala que não tem. Ele fala da injeção, de rato, fantasma, assombração, dragão, bruxa. Então, pessoal, por esses medos que ele fala, a gente pode, né, chegar à conclusão de que ele é pequeno. Porque ele cita medos de crianças, né? E também porque ele fala que ele só se sente seguro no colinho da mamãe. Então, ele é pequeno. Afinal, o menino é medroso ou corajoso? Ele é medroso. Por quê? Porque ele só tem coragem quando ele está no colinho da mamãe. Observe que o poema de Pedro Bandeira tem 4 estrofes. Marque nas 3 primeiras as palavras que rimam. Então, olha só. Nas 3 primeiras estrofes, a estrofe é o conjunto de versos, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4 estrofes. Quais são as palavras que rimam? Fato, que rima com rato.
Assombração, que rima com dragão, e papão, e também rima com valentão, né? Tinha que estar pintado aqui. Então, essas são as rimas, tá? Essas são as rimas. Na quarta estrofe não há rima no final dos versos. Então, com muita criatividade, complete o último verso rimando. Então, na sala, o pessoal falou assim: mas eu só tenho coragem quando estou na minha casa, bem seguro, aconchegado. Falaram debaixo da asa, para rimar com casa. Então, essa foi uma das respostas, né, que o pessoal aí acabou falando, acabou dando, né? Então, assim, a nossa tarefa, ela vem até aqui, tá? Aí depois vocês vão fazer para segunda-feira a lição de casa 2, que é essa aqui, porque suamos frio quando sentimos medo. É essa tarefinha que vocês farão. E depois vocês terão essa atividade aqui para fazer também. Essa aqui, ó, produção de texto, né? Então, para fazer essa produção de texto, vocês vão ter que buscar o anexo da página 145 e 147, lá do final da apostila. Então, assim, vocês vão ver que para vocês fazerem essa atividade, vocês vão retirar lá, né, como que está o encaixe, e vão preencher de acordo com as instruções que forem dadas ali, certinho? Eu também vou encaminhar o link do desenho Charlie Lola, tá? Que eu passei para quem não conseguiu ver inteiro, e quem gostou e quiser ver novamente, eu vou enviar o link para que vocês possam assistir. Então, assim, por hoje é isso que nós fizemos. Nós vimos mais um pouquinho sobre medo. Segunda-feira a gente vê mais coisas e aí a gente vai aprendendo a lidar com isso, né? Porque o medo é bom até um certo ponto, né? Ele não pode também ser muito, porque senão ele nos impede de fazer tudo. Então, fiquem com Deus. Tenham um ótimo resto de semana. Beijos no coração e até segunda. A Prof. Carol tá com muitas saudades.